Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos continuar falando sobre o assunto do último vídeo, mas dessa vez em português com duas legendas. Para você que estava com saudade dos vídeos com duas legendas, aqui está para te ajudar a praticar um pouquinho mais. Bom, como nós vamos continuar o assunto do último vídeo, se você ainda não assistiu, para tudo e vai lá assistir. Não se preocupe, porque eu vou estar aqui te esperando quando você voltar, tá bom? É sério, vai lá. Já foi? Já assistiu? Então a gente pode continuar. Vamos falar sobre a diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Meu nome é Andressa Maia e esse é o Falando Nisso. Então, vamos começar corrigindo o exercício do último vídeo. Vocês lembram que eu deixei algumas frases em inglês na descrição do vídeo para vocês escreverem em português nos comentários? Então, a frase número 1 era I was an actress for 5 years, now I'm a singer. Eu fui atriz por 5 anos, agora sou cantora, ok? Eu fui atriz por 5 anos, agora sou cantora. A número 2. I traveled to Europe once when I was an actress. Eu viajei para a Europa uma vez quando era atriz, ok? Qual é a diferença entre a número 1 e a número 2? Eu fui atriz por 5 anos, eu viajei para a Europa uma vez quando era atriz. Na número 1, ser atriz é uma ação finalizada no passado, ok? É uma ação completa. Na número 2, não é uma ação completa. Eu era atriz, eu viajei para a Europa e eu continuei sendo atriz por algum período, por um tempo, não sei. Mas o ser atriz é uma ação incompleta. Por isso, nós usamos o pretérito imperfeito. Era, ok? Vamos ver a número 3. I know how my children feel because I was a child too. Eu sei como meus filhos se sentem, porque eu fui criança também. Agora, a número 4. I traveled to Europe 3 times when I was a child. Eu viajei para a Europa 3 vezes quando era criança. Mais uma vez, aqui eu estou me referindo a ser criança como uma ação concluída no passado. Eu fui criança também, então eu entendo como meus filhos se sentem. Mas aqui, eu era criança, viajei para a Europa e continuei sendo criança por um período. Então, ser criança é uma ação incompleta. Por isso, era e não fui. Ok? Agora, olha a última frase. Einstein was a brilliant scientist. Einstein era um cientista brilhante ou Einstein foi um cientista brilhante? As duas estão corretas. Einstein foi um cientista brilhante e Einstein era um cientista brilhante, transmitem a mesma ideia. E é por isso que esse assunto fica confuso. Porque se você pegar uma frase como essa e perguntar para um amigo brasileiro, eu devo dizer era ou foi? O seu amigo brasileiro provavelmente vai responder, tanto faz, as duas estão corretas, as duas querem dizer a mesma coisa. Então, isso não ajuda muito, não explica muito, porque quando você pega uma frase como essa, em que somente um tempo verbal se encaixa, você não consegue distinguir por que aqui os dois servem e por que aqui somente um serve. A diferença é justamente a indicação de tempo, de quando
a ação ocorre, o tempo em que a ação está ocorrendo. Vocês lembram do exemplo do Frank Sinatra do último vídeo? Frank Sinatra foi o cantor mais famoso do século XX e Frank Sinatra era um bebê de 10 meses quando o presidente foi reeleito, ok? Eu poderia dizer Frank Sinatra era um cantor famoso. Frank Sinatra foi um cantor famoso. As duas estão corretas, assim como a frase do Einstein. Mas a partir do momento que eu coloco um indicador de tempo, esse indicador vai me dizer se eu preciso usar o pretérito perfeito ou imperfeito. Então, o cantor mais famoso do século XX. Nesse caso, só o pretérito perfeito se encaixa. Por isso, Frank Sinatra foi o cantor mais famoso do século XX, ok? Agora, vamos usar a frase do bebê de 10 meses? Vamos acrescentar que ele foi um bebê de 10 meses muito fofo quando o presidente foi reeleito. Então, Frank Sinatra era um bebê de 10 meses muito fofo quando o presidente foi reeleito. Ok. Agora, se eu retirar o indicador de tempo, que no caso é quando o presidente foi reeleito, se eu retirar essa parte, eu posso dizer Frank Sinatra era um bebê de 10 meses muito fofo, mas eu também posso dizer Frank Sinatra foi um bebê de 10 meses muito fofo. As duas frases estão corretas. A diferença está na ideia que o verbo transmite. Quando eu digo que ele foi um bebê de 10 meses muito fofo, eu estou me referindo ao ser um bebê de 10 meses como algo finalizado no passado. O foi, o pretérito perfeito, dá a ideia sempre de uma ação pontual, concluída no passado. Quando eu uso era, isso me dá a ideia de uma ação contínua, de algo que ou era contínuo ou que não foi completo, algo inacabado. Mas quando não tem um indicador temporal, muitas vezes as duas situações vão se encaixar. Vocês entenderam? Eu queria pegar outros verbos e dar alguns exemplos que às vezes ficam confusos. Por exemplo, o verbo estar, que também é o verbo to be em inglês. Estive ou estava. I was at home yesterday. Por exemplo, eu posso dizer eu estava em casa ontem. Isso me dá a ideia de uma ação contínua. Eu fiquei em casa, por exemplo, o dia inteiro. Mas digamos, eu estive na sua casa ontem. Nesse caso, a ideia é que eu fui até a sua casa, fiquei por um tempo breve e fui embora. Eu estive na sua casa. Para o inglês, isso seria como I've been to your house yesterday. Eu estive na sua casa ontem. Um outro verbo que confunde é o verbo ter, ok? Então, I had pode ser eu tive ou eu tinha. I had a blue car. Eu tive um carro azul e eu tinha um carro azul. Nas duas frases, as pessoas entendem que você não tem mais o carro azul, ok? Eu tive um carro azul, eu tinha um carro azul. Então, eu não tenho mais, ok. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu digo eu tive, a ideia que o verbo transmite é de uma ação pontual, finalizada no passado. E quando eu digo eu tinha, a ideia é de uma coisa contínua. Nós poderíamos comparar no inglês com used to. Então, I had a blue car. Eu tive um carro azul. I used to have a blue car. Eu tinha um carro azul. Ok? E é claro que inserindo um indicador de tempo muda o significado. Por exemplo, I had a blue car when my daughter was born. Por exemplo, eu tinha um carro azul quando a minha filha nasceu. Então, eu tinha o carro
minha filha nasceu e eu continuei tendo o carro. Por isso, tinha uma situação inacabada, ok? Agora, I had a blue car for 5 years. Eu tive um carro azul por 5 anos. É a mesma ideia dessa primeira frase. Eu fui atriz por 5 anos. Ok? Ficou um pouco mais claro? Deu para entender um pouco melhor a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito? Quando os verbos indicam alguma ação, é mais fácil de identificar. A comparação com used to, no inglês, fica mais evidente. Por exemplo, eu comi chocolate ontem. I ate chocolate yesterday. Agora, eu comia chocolate todo fim de semana. I used to eat chocolate every weekend. Então, eu comia pretérito imperfeito, uma ação contínua, uma rotina, ok? Agora, eu comi algo que foi apenas uma vez, uma ação pontual no passado. Verbos como comer, dançar, correr, falar, são mais fáceis de identificar. Mas o verbo to be, o ser ou estar, e também o verbo ter, costumam ser um pouco mais confusos, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos a diferença com esses exemplos. Quanto mais exemplos vocês virem, melhor vai ser o entendimento, ok? Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se quiser, pode deixar frases nos comentários, frases que vocês têm dúvida, se é foi, se é era, se é tive, se é tinha, se é estive, se é estava. Deixem nos comentários que eu vou responder, dando a resposta correta e também explicando o porquê, ok? Muito obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!